Tem ex-jogador do Palmeiras sendo negociado em Portugal, o que vai garantir dinheiro ao Verdão. Se fala sobre um meia palmeirense que tem encantado o mundo. Falo também sobre Bap, o presidente rubro-negro explicou sua comparação ao Real Madrid. Para completar, tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já vamos para as notícias. E o Brasil tem 3 dos 4 jogadores que chegam para a Copa com mais minutos disputados na temporada, o que só reforça como o nosso calendário é insano. Primeiro lugar de Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, ele chega para o Mundial com 6.449 minutos. Alan Franco, jogador do Galo, é o segundo colocado com 6.359 minutos. Van Dijk, zagueiro da seleção holandesa e do Liverpool, aparece em terceiro com 5.841 minutos. O quarto lugar é de mais um atleta que atua no Brasil, Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, com incríveis 5.829 minutos. E o presidente do Flamengo, Bap, explicou por que tem usado o Real Madrid como referência quando fala do que imagina o Flamengo daqui a alguns anos. Abre aspas para o Bap: quando eu digo que queremos ser o Real Madrid das Américas, isso tem um significado mais amplo embutido, o da independência econômica, principalmente. Eles são um clube até hoje e dos mais ricos. Por que não aqui? Por que não o Flamengo, o São Paulo, o Palmeiras? Basta vontade política, competência de gestão e resiliência. Acham que é arrogância minha? Não é. É seguir o exemplo de um clube que jamais negou suas origens. Foi se reinventando ao longo de décadas sem jamais perder a relevância. Cresceu sem se vender. Monetizou suas forças, dentro e fora de campo. Vivemos uma era de pouca profundidade. Então, esses comentários rasos não têm nenhum impacto aqui. O Bap tem sido muito criticado por comparar o Flamengo ao Real Madrid das Américas. Por exemplo, depois da eliminação por Vitória na Copa do Brasil, houve enorme zombaria de outros clubes, de torcedores rivais e até de gente da imprensa. E o Bap explicando o que leva o Flamengo a imaginar que pode ser o Real Madrid. Só para contextualizar, né? Numa era especialmente em que o futebol inglês tem donos, praticamente todos os times do futebol inglês têm donos, o Real Madrid e o Barcelona seguem se sustentando como clubes associativos e continuam bastante competitivos. Contei para vocês outro dia que o Palmeiras ainda busca 273 milhões de reais com transferências de atletas. Podemos tirar mais 7 milhões e meio de reais desse número. Tudo porque Gabriel Silva está trocando o Santa Clara pelo Braga, ambos clubes portugueses. Gabriel Silva, atleta formado na base do Palmeiras, chegou a ser importante no time sub-20 e acabou negociado com o Santa Clara. Temporada passada, no futebol português, de 37 jogos, 10 gols e 1 assistência. Chegaram a especular que o Gabriel poderia se mudar para o Sport e, no final das contas, operação fechada com o Braga, 3 milhões e meio de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus por 80% dos direitos econômicos. Quando o Palmeiras vendeu o Gabriel Silva para o Santa Clara, ficou combinado que 50% do lucro seria dividido. O Palmeiras havia o vendido para o Santa Clara por 1 milhão de euros, ou seja, o lucro nessa operação de 3 milhões e meio de euros é de 2,5 milhões de euros, com o Palmeiras ficando com 1.250.000 euros. A gente está falando de mais ou menos 7 milhões e meio de reais, e olha que nessa conta nem estou colocando o percentual do mecanismo de solidariedade, aquela cláusula criada pela FIFA para beneficiar clubes formadores. O Gabriel Silva tem potencial para continuar rendendo e, se performar bem no Braga, deve alçar voos maiores. O Palmeiras segue no mercado em busca de contratações, mas mais do que isso de vendas, até porque essa necessidade alta de conseguir obtenção de venda de atletas para bancar a projeção orçamentária de 400 milhões de reais ainda é um problema. Só para completar de vez em relação ao Palmeiras, já havia contado para vocês que o zagueiro Nino está descartado pelo Verdão. Atleta que foi alvo do Palmeiras, houve um acordo entre Palmeiras e Nino no início da temporada, mas diante da insistência do Zenit em uma operação de 15 milhões de euros, o negócio está desfeito. A Copa ainda nem começou, mas já tem jogador do Palmeiras deixando excelente impressão. John Arias fez os 2 gols da vitória da Colômbia contra a Jordânia no último amistoso antes da Copa do Mundo. Vitória por 2-0 e o Arias repetindo 2 gols que havia feito antes de se apresentar à seleção do seu país
Na vitória do Palmeiras por 4-1 contra o Júnior Barranquilla, o Arias também havia balançado as redes 2 vezes. 4 gols nos últimos 2 jogos, ele foi poupado. Do amistoso da Colômbia contra a Costa Rica, é titular absoluto da seleção de seu país e dá para dizer que é uma das maiores esperanças do torcedor colombiano, um dos mais apaixonados e que mais marcam presenças pelas Copas do Mundo pelo planeta. Você pode reparar que tem jogo da Colômbia em Copa do Mundo em qualquer parte do mundo e a parte amarela da torcida colombiana é sempre muito presente. Arias, que foi comprado pelo Verdão por 25 milhões de euros junto ao Wolverhampton, com a camisa alviverde, são 34 jogos, 11 gols e 3 assistências. 25 milhões de euros foi quanto o Palmeiras investiu. Curioso é que o Wolverhampton, rebaixado para a segunda divisão do futebol inglês, havia o comprado do Fluminense por 17 milhões de euros, mesmo tendo tido um jogador por só 6 meses. No momento de baixa do time no futebol inglês, e o Wolverhampton ainda conseguiu ter um lucro de 8 milhões de euros. Hoje o Transfer Market aponta o John Arias avaliado em 15 milhões de euros. Tenho certeza que o Palmeiras nem senta à mesa para conversar pelo atleta por cifras inferiores a 30 milhões de euros. Consegue falar um pouco sobre as chegadas e saídas no Palmeiras? Tem bastante gente voltando de empréstimo. Pedro, não conte com nenhuma das voltas de empréstimo, tá? O Naves, por exemplo, já teve seu contrato de empréstimo encerrado lá em Portugal, mas o clube autorizou o empresário a buscar interessados. Quer ver? Deixa eu até destacar qual que é o valor que o Palmeiras pede. O Diogo Silva, que é representante do Naves, estava me contando que o Famalicão é o principal interessado. Será que... Peraí. Ó. O Famalicão é o maior interessado e a pedida do Palmeiras é de 6 milhões de euros, tá? O que pode tornar o negócio mais difícil. Entre chegadas e saídas não dá para esperar muitos movimentos no Palmeiras, tá? O Palmeiras já fechou com o Barbosa e já desistiu da contratação do Nino. O Nino não será mais contratado. A avaliação é de que não vale a pena gastar 15 milhões de euros num zagueiro, próximo dos 30 anos de idade. Pode haver contratação, mas só vai se gastar muito dinheiro para coisas muito específicas. O Danilo ficou à disposição? Beleza, aí o Palmeiras vai fazer uma força-tarefa. O Palmeiras chegou a oferecer, antes da Copa do Mundo, 20 milhões de euros ao Botafogo. O Botafogo recusou. O Palmeiras pode abrir os cofres, por exemplo, pelo Almada, porque entende que é um baita jogador. E tem lateral do Palmeiras passando por cirurgia. Jefté teve que operar nesse domingo por conta de um problema no menisco. Você não deve ter entendido nada, né? Os caras estão de férias e o Jefté se machucou no período de férias? Não foi bem assim. Quero te contar em detalhes. No último jogo antes da pausa para a Copa, contra a Chapecoense, o Jefté sofreu uma torção no joelho. Acontece que ele nem conseguiu dar muita atenção a esse problema, porque no dia seguinte foi à maternidade com a sua esposa para ganhar seu filho. Nessa segunda-feira da maternidade, ele sentiu muitas dores no joelho e comunicou ao pessoal do Palmeiras. Acontece que por conta de todo esse envolvimento com o filho, ele só foi passar por exames que apontaram um problema no menisco dias depois. E a opção do departamento médico do Palmeiras foi da realização de uma cirurgia ao longo desse domingo para a sutura do menisco. Nem é o procedimento mais natural, muitas vezes o menisco é retirado e a recuperação acontece em mais ou menos um mês. Com a sutura do menisco, você garante uma vida mais longa para o atleta, no que diz respeito à condição profissional. Mas o tempo de recuperação aumenta de 4 a 6 meses. Dessa maneira, dá para imaginar que o Palmeiras não tenha mais o Jefté à sua disposição ao longo da temporada. Restariam o Piquerez, titular absoluto, e o Arthur, que deixou excelente impressão. Não foram uma ou duas, foram várias vezes em que se especularam que o Palmeiras contrataria um lateral esquerdo para a janela de julho. E a justificativa da minha fonte no Palmeiras para negar qualquer possibilidade de acordo é que o Palmeiras tinha 3 laterais à disposição. Sem o Jefté, certamente esse barulho em relação a um lateral esquerdo novo vai aumentar. Mas a pergunta que eu deixo para você, qual é a lógica de contratar um lateral esquerdo, tendo o Piquerez, um dos melhores da posição na América do Sul, e o Arthur, que tem demonstrado enorme capacidade e potencial para se tornar peça super importante? Imagino que o Palmeiras, que não pretende gastar muito dinheiro, vai priorizar a contratação de outras posições, mesmo com a ausência de Jefté, possivelmente até o fim da temporada. Você pensa diferente? Acha que o Verdão precisa de um lateral esquerdo? Já usa o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal.
Fala, rapaziada boa, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras nesta quarta-feira, agitada demais, com muita informação do Bertão nesse dia 10 de junho de 2026, trazendo informações para você nesta edição do vídeo da manhã. Agradecemos demais a sua colaboração, não esqueça de deixar o like, se inscreva no nosso canal, ative também o sino das notificações para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado nos bastidores do maior clube do Brasil. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui.